tudo bom? Aí, ó, faltando aí um mês, pouquinho menos de um mês para o começo da temporada da NFL. Então eu resolvi fazer aqui no canal de vídeos do Viajando por Esporte, o meu site, um pequeno vídeo aqui respondendo várias perguntas aí que o pessoal tem me feito recorrentemente, algumas sobre NFL, outras sobre viagem e sobre outros assuntos também. Tinha tanta pergunta por aí que eu não estava dando conta de responder nas redes sociais. Falei, vamos fazer um videozinho aí. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. O pessoal tá muito curioso sobre a temporada da NFL. Vai acontecer esse ano? Então a Mariana Nozaka aqui, ela pergunta, Mancha, você acha que existe a possibilidade da NFL ser adiada devido ao aumento dos casos da Covid-19 nos Estados Unidos? Então, pessoal, respondendo a pergunta da Mariana e da maioria das pessoas, a temporada está prevista para acontecer e está prevista para começar exatamente na data normal estipulada antes da pandemia, que é 10 de setembro, né, que seria o primeiro jogo aí entre Chiefs e Texans. A NFL tem um plano B de atrasar a temporada por causa da pandemia, que daí os jogos começariam em outubro, né, e o Super Bowl também seria atrasado para o fim de fevereiro, mas eu acho que a possibilidade disso acontecer agora é remotíssima. O que não quer dizer que está tudo bem lá. Eles estão com um protocolo muito sério ali nos training camps para evitar a disseminação da Covid-19. Jogador de máscara, é tudo medido temperatura, fazendo teste aqui e acolá. Então, assim, ser adiada a temporada, eu acho que não, tá? O que pode acontecer, o que eu acho que vai acontecer, é que vai ter surto vai ter surto aí de Covid nos times. Mas isso é uma resposta que eu vou dar aqui numa pergunta a seguir aqui de uma outra pessoa. O Jarilton perguntou no Twitter, Mancha, você vai comentar na ESPN esse ano? E o Hugo Martins perguntou, vai continuar a dupla com o Rômulo Mendonça? Vou comentar esse ano na ESPN? Sim, ao que tudo indica, sim. Até agora ninguém falou nada ao contrário, né? O fato de eu fazer muitos jogos com o Rômulo Mendonça reflete uma coisa extraoficial ali da escala, que eles sabem que dá certo esse mix, né, com o Rômulo Mendonça, né? Deu certo isso. Então, quando dá, eles colocam eu e o Rômulo junto. Mas não é uma coisa que tem que ser assim, né? Tanto que ano passado eu fiz poucos jogos com o Rômulo. E o motivo de eu ter feito poucos jogos com o Rômulo ano passado foram motivos ou das minhas viagens, porque eu tive muita viagem ano passado, ou porque o Rômulo estava muito envolvido, como está esse ano também, na NBA. E aí você tem questões, a escala, isso que o pessoal às vezes não entende. A escala é um quebra-cabeças. Existem regrinhas para você fazer a escala. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Não dá para botar um narrador, o Rômulo, por exemplo, para fazer um jogo de futebol no domingo ao meio-dia e um jogo da NFL às 4 da tarde. Não dá, por questões físicas e humanas. Né? Você tem que dar um espaço entre duas narrações para que o narrador possa recuperar a voz, descansar, estudar para o próximo jogo. Então, muitas vezes a gente acaba não fazendo jogos juntos, porque os horários que eu tenho à disposição da ESPN são uns, e os que o Rômulo tem são outros, porque ele está na escala de um modo diferente. E eu não sou exclusivo da ESPN, eu tenho outras atividades, tenho minhas viagens. Então, por exemplo, ano passado aconteceu várias vezes de eu viajar no domingo à noite. Então, para viajar no domingo à noite, eu tinha que fazer o jogo mais cedo possível da NFL no domingo à tarde. Só que o Rômulo era o contrário, ele tinha alguma coisa ali, ou no sábado à noite, ou no domingo, e aí ele tinha que fazer o jogo mais tarde. Então a gente não podia ser escalado junto. Esse é o xadrez da escala com o Rômulo. Nunca teve briga. O pessoal, quando a gente não faz jogo junto, fica todo mundo falando assim, oh, eles brigaram, inventam cada história no Twitter, meu Deus do céu. Outra pergunta aqui. O Ramiro Pereira. Duas perguntas. Primeira, já saiu o novo nome do time do Washington, do ex-Redskins? Não saiu nem vai sair, né? Essa temporada eles vão jogar como Washington Football, né? Vai ser só Washington. E a explicação para isso é porque assim, eles tinham muito pouco tempo para achar um novo nome, desenvolver tua identidade visual, trocar tua identidade visual no estádio, em toda a burocracia do time, desenvolver o merchandise, os produtos para vender. Era muito pouco tempo para fazer isso. Se eles fizessem de uma forma assodada, eles podiam cometer erros, talvez escolhessem até um nome que depois ia dar problema de novo, entendeu? Então eles foram cautelosos, falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos jogar uma temporada como o Washington só, e ao longo desse tempo a gente escolhe um novo nome com muito cuidado para que seja um nome duradouro, para que não dê problema, não ofenda ninguém.
vai desenvolvendo o merchandising, vai desenvolvendo o marketing desse nome e faz a coisa no tempo certo. Aí em 2021 a gente lança esse nome. Então o Washington esse ano vai jogar só como Washington, não é mais Redskins e não tem um novo nome. E a segunda pergunta do Ramiro, qual a sua expectativa no Tom Brady no Buccaneers? Ele vai estar sozinho ou vai ter um bom time? Ele pode repetir o que o Peyton Manning fez ganhando um Super Bowl em outra equipe? Sim, ele pode repetir sim, tá? O Tom Brady tem muito café no bule ainda, a gente sabe disso. Os Buccaneers têm um técnico muito bom, que é o Bruce Arians, eles têm boas armas no ataque, né? Mike Evans, Chris Godwin, vai ter o Gronkowski agora. É um time forte. Vai depender um pouco da proteção para o Tom Brady, né? Da linha ofensiva, né? Dos bloqueadores. O Bucs até já se reforçou nesse sentido também, porque o Tom Brady é um pocket passer. Ele tem uma soltura de bola rápida, então ele consegue se livrar de blitz, de pressão, mas ainda assim ele é um pocket passer e ele necessita de jogadores que façam uma barreira ali na frente e o protejam. Então isso é uma coisa crucial para que os planos do Buccaneers com o Tom Brady deem certo esse ano. Mas eu acho que esse time vai longe sim. Vamos lá. Voltando então à questão da Covid aqui. O João Vicente pergunta, Mancha, times da MLB com vários casos de Covid e jogos cancelados, idem no Brasileirão. Você acha que a NFL vai conseguir passar incólume com os times viajando, ficando em hotéis? Não seria o caso de pensar em bolhas, tipo NBA e UEFA? Então, bolha na NFL não dá. É muita gente. Pensa, um time, quando viaja, são mais de 100, cerca de 180 pessoas entre jogadores, técnicos, auxiliares, tudo, que tem no time. Nem todos viajam, né, nas viagens, mas é muita gente. É muita gente. Só de jogador, são 53 no elenco. Então, assim, não tem como você fazer uma bolha com os 32, com 1.700 jogadores ativos, mas não dá, é inviável uma bolha. O que eu acho que vai acontecer é o que está acontecendo na MLB. Você vai ter surtos de Covid nos times. Eu não acredito em jogos cancelados, porque os elencos são grandes e a NFL já deu uma mexidinha ali no regulamento ali da Injury Reserve, né, permitindo aí mais flexibilidade. Então, assim, não acho que haverá jogos cancelados, mas acho que haverá surtos e eu acho que times serão prejudicados. Uma coisa que eu temo muito nessa temporada é algo como um Kansas City Chiefs tá jogando lá com Patrick Mahomes, com Tyreek Hill, e de repente os dois ficam com Covid e ficam 3 semanas, um mês fora do time, e o time que vinha muito bem começa a cair. Então é uma temporada muito imprevisível, as bolsas de aposta de Las Vegas vão ser uma loucura, porque aquele time que é o favorito pode deixar de ser favorito por causa da Covid, e espero que nenhum jogador, enfim, ninguém, né, tenha Covid grave e fique com sequelas. A Covid não é só uma questão de você sobreviver ou morrer. Tem muita gente que sobrevive, mas fica com sequelas. Sequelas que, às vezes, para uma pessoa comum, tudo bem, ela vive com aquilo sem grandes problemas. Mas para um atleta, às vezes, acaba a carreira do atleta, né? Muita gente tem ficado com sequelas pulmonares graves depois da Covid. Pô, para um atleta, como é que faz, né? Então, vamos torcer, né? O Renato Daflon. Quantos idiomas você domina e qual o segredo para gravar músicas em vários idiomas tão diferentes? É que você que está aqui no canal de vídeos do Viajando por Esporte, aqui nesse canal tem as músicas que eu estou gravando, tem a ver com o canal, né, Viajando por Esporte, né, internacional, então eu decidi gravar uma série de músicas em outros idiomas que não o português nem o inglês. Então eu já gravei em russo, em japonês, em italiano e em espanhol. Então, respondendo sua pergunta, Renato, quantos idiomas eu domino? Bom, além do português, eu falo fluentemente inglês e o espanhol. O inglês eu estudei tudo, me formei em cultura inglesa. Meu inglês é britânico, né, originalmente, e eu sou muito criticado por torcedores da NFL, por fãs da NFL, porque às vezes eu falo a coisa misturado, meio inglês britânico, meio inglês americano, né, quarterback em vez de quarterback, né, e muita gente estranha a minha pronúncia. Mas eu estudei inglês britânico, eu estudei inglês britânico e pratiquei inglês americano, então ficou uma salada mesmo meu jeito de falar. O espanhol eu nunca estudei, mas eu viajei tanto para países de língua espanhola, só para o Chile eu fui 16 vezes para o Chile, que eu aprendi a falar na marra o espanhol, e também vendo filme, música e tudo.
As pessoas com quem eu falo sempre acham que eu estudei, e não é verdade, eu não estudei espanhol. E aí, tirando essas duas línguas que eu falo com uma certa fluência, o italiano eu me viro bem também. Se eu cair lá na Itália, eu vou conseguir fazer tudo em italiano. Se os italianos falam devagar, eu entendo perfeitamente o que eles estão falando comigo. E outras línguas aí é só reconhecer a língua e entender um pouquinho outro. Então, russo, por exemplo, por eu ter sido casado com uma russa e ter estudado um pouquinho de russo, eu consigo me virar com as coisas básicas em russo, né? Já fui para a Rússia e eu entrava em restaurante, entrava em hotel e falava em russo, mas o básico do básico. Agora, quando o russo chega para mim e começa a falar rápido, eu não entendo nada, não entendo nada. Ele tem que falar muito devagar e... Francês é a mesma coisa. Francês eu me viro com um pouquinho, já fui para a França também, eu tentava falar tudo em francês, tentava não falar inglês, né? E entendo um pouquinho se a pessoa falar devagar. Basicamente são esses idiomas. E como cantar as músicas nos outros idiomas. Mas aí, por exemplo, o japonês, eu não entendo japonês, mas aí eu ouvi muito a música, ouvi lendo a transliteração, então eu vi ali como se pronuncia as palavras e decorei, né? Foi assim que eu fiz com o japonês. E, por exemplo, vou gravar uma música em romeno nas próximas semanas, a mesma coisa, eu não entendo romeno, não falo romeno, mas eu li tanto e ouvi tanto a música que aprendi. O Renato Daflon também pergunta como os esportes americanos entraram na sua vida, como você virou comentarista e qual você mais gosta de fazer. Vou começar pelo fim. Qual eu mais gosto de fazer é futebol americano, porque é o único que eu comento, né? Eu gosto de assistir beisebol, mas eu não me julgo capaz de comentar jogo de beisebol. Poderia fazer numa emergência. Sei lá, todos os comentaristas de beisebol da ESPN ficaram doentes. Você pode vir aqui comentar o jogo? Eu vou estudar e vou fazer. Vou ser bem conservador para não cometer besteira. Dá para fazer, mas não me julgo capaz de fazer no dia a dia beisebol. Tem gente melhor que eu para fazer isso lá na ESPN. Né? E como que os esportes americanos entraram na minha vida e como eu virei comentarista? Isso é uma longa história que eu vou abreviar bem aqui. Eu, na meados dos anos 90, eu já tenho uma boa idade, né? Muita gente que está vendo aqui nem tinha nascido em meados dos anos 90. Eu, em meados dos anos 90, eu estava muito insatisfeito com o futebol nosso, né? O futebol da bola redonda. E foi a época que a ESPN chegou no Brasil e começou a transmitir o Monday Night Football e o Sunday Night Football em português. E um dia lá, trocando de canal, zapeando, eu parei ali para ver uma narração do Ivan Zimmerman e falei, deixa eu ver por que os americanos gostam tanto desse esporte. Deixa eu ver se eu entendo esse esporte. E quando eu comecei a entender ali a mecânica do futebol americano, o first down, a conquista de território, o touchdown, eu fiquei apaixonado, comecei a acompanhar, e aí comecei a acompanhar todos os esportes americanos, e aí me apaixonei pela organização, pelo marketing da coisa, pela beleza, pela estética, né, por tudo certinho, em contraste com o que era o nosso futebol naquela época, e que ainda é hoje, né, ainda uma bagunça, né, e fiquei apaixonado pelos esportes americanos. E como que eu virei comentarista? Foi totalmente sem querer. O Ivan Zimmerman, que era narrador da ESPN, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Em meados dos anos 2000 ele veio para o Brasil e ele foi contratado pelo Band Esportes para ser narrador da NFL. E eu naquela época tinha um contato com algumas pessoas da produção do Band Esportes só para divulgar essa coisa que é da NFL, que seria transmitida pelo Band Esportes, para a lista Red Zone, que era uma rede social, era um Facebook dos anos 2000 ali. E o pessoal da Band Esportes pediu para mim uma sugestão, falou assim, Mancha, você teria sugestão de comentarista? Porque a gente já contratou um narrador, mas não temos comentarista. Eu fiz uma lista de 6 pessoas que eu achava que podiam ser comentaristas, mandei para eles. Não pus meu nome. Acontece que eles submeteram a lista ao Ivan, que tinha sido contratado para ser narrador. Eu não sabia que o Ivan estava lá. E o Ivan me conhecia. O Ivan já tinha vindo para o Brasil, tinha tomado cerveja comigo, tinha visto o show da minha banda. E o Ivan chegou para eles e falou assim, pô, pessoal, não pega nenhum desses 6 que ele falou, não. Pega o próprio cara que fez a lista, o Mancha. Mas o Mancha é bom? Ele falou, pô, o Mancha entende de futebol americano e, principalmente, ele tem capacidade de falar para a câmera, para o público. Eu já fui em show da banda dele, ele faz show para 5.000 pessoas, tudo. E isso é importante, porque ao contrário do que muita gente pensa, não basta entender de um esporte para ser comentarista. Tem muita gente que sabe muito do esporte, mas quando chega na frente da câmera ou trava
ou até fala, mas é chato, é técnico demais e quem tá lá do outro lado não entende nada e acaba mudando de canal. A gente vê muito isso em Olimpíada, né? Aqueles esportes que não costumam ser transmitidos normalmente, e chega na Olimpíada, o pessoal pega um técnico lá e põe para comentar, e o cara desanda a falar um tecniquez lá e ninguém entende nada. E, enfim, aí o Ivan sugeriu o meu nome e eles me chamaram, numa sexta-feira eles me chamaram para fazer o jogo de abertura da temporada no domingo. Eu fiquei extremamente nervoso, mas deu certo ali, o pessoal gostou e eu fui ficando, aí fui tentando melhorar, né? E tô nessa até os dias de hoje. Vamos lá. Tato Moraes. Oi, Paulo. Em 2021, com o coronavírus contido, assim esperamos, você acha que o excesso de turistas em algumas cidades e atrações deve voltar? Novos destinos devem surgir? Olha, Tato, eu acho o seguinte, isso é uma coisa que não dá para responder de uma forma só para o mundo inteiro, isso vai variar. O turismo já está voltando na Europa em vários lugares que conseguiram conter o vírus, que fizeram uma quarentena decente e conseguiram conter os vírus. Por exemplo, na Áustria, na Suíça, esses lugares o turismo já está voltando. Aqui, para o brasileiro, tanto o turismo interno quanto externo, para voltar nos índices pré-pandemia, é só quando tiver a vacina e todo mundo tiver sido vacinado, sabe? Porque nós não conseguimos, infelizmente. Nós fizemos uma quarentena boa o suficiente para evitar a explosão de mortes, para evitar aquele 1 milhão que era previsto e que aconteceria mesmo se não tivéssemos feito nada, mas não boa o suficiente para realmente sufocar o vírus. O vírus ficou aí de boas, matando 1000 por dia e tá aí. E a gente ficou nesse meio termo, né? Não foi um desastre total, mas está longe de ser uma situação bonita, longe. Temos mais de 1000 pessoas morrendo por dia. É uma situação trágica. E vai demorar para a gente debelar isso. Então, para o Brasil, não sei não, eu acho que só no segundo semestre de 2021, com todo mundo vacinado, é que o turismo volta mesmo a subir como era antes. Ele vai voltar aos poucos, ele já está voltando aos poucos, mas de forma assim, com as pessoas com muito medo. Eu sou um cara assim, de realista para pessimista normalmente, tá? Eu não costumo dourar a pílula, acho que a gente tem que ser cauteloso. É melhor ser cauteloso e depois se surpreender positivamente do que o contrário. Leve isso em conta, né? Se você estiver achando que eu estou sendo muito, né, para baixo nessa resposta. PH Denis pergunta: quais os estádios da NFL mais trazem uma sensação de participar do jogo, né? Que parecem mais respirar o evento? Cara, dos que eu visitei, dos que eu vi jogo, eu vou te dar dois exemplos de estádios que são completamente diferentes, mas que criam um envolvimento gostoso no jogo. Um deles é o AT&T Stadium do Dallas Cowboys. Aquilo é um caldeirão, aquilo foi feito para ser opressor em cima do adversário dos Cowboys. É impressionante assim, como o estádio ele é vertical, né? Então mesmo que você sente lá nas cadeiras do alto, você tá em cima do campo. É uma coisa assim meio bomboneira, sabe? E é muito, assim, é um clima muito de caldeirão, é muito opressor pro adversário. Então, é aquela pressão da torcida do Dallas Cowboys, assim, sabe? Você sente uma coisa, uma adrenalina, assim. Eu já vi jogo lá, é emocionante, né? Tem um outro estádio que é outra pegada, mas que é muito legal de ver jogo também, que é o Raymond James Stadium do Tampa Bay Buccaneers, onde vai ser o Super Bowl esse ano, que é outra pegada. É um estádio mais antigo, aberto, parece uma quermesse o estádio, tem o navio pirata na arquibancada, tem um monte de lojinha, fica o pessoal batendo papo, andando, é uma festa. Ali é um clima de festa, assim, de celebração, a família vai, filhinho, criança, namorada, é gostoso, é calor, é tudo aberto, aí chove, você se molha. Então é bem gostoso, é uma pegada bem gostosa, assim, o Raymond James Stadium, tá? Mas tem muitos estádios legais, dos Steelers, né? O Heinz Field também, mas aí é mais a torcida, não é tanto o estádio. A torcida dos Steelers é um negócio simplesmente fantástico, né? Eu fiquei abobalhado quando eu vi o jogo lá, tava quase 0 graus, um frio desgraçado, mas a torcida gritava tanto e pulava tanto, era um negócio sensacional a torcida dos Steelers. Hélio Soto. Mancha, que o Seahawks precisa para ser o time da temporada, não necessariamente dessa. Cara, os Seahawks não se reforçaram agora na defesa, eles já têm o Russell Wilson, tem um jogo corrido bom.
Tendo uma linha ofensiva que proteja bem o Russell Wilson, não é nada difícil desse Seahawks engatar essa temporada e chegar em playoffs. É que tá numa divisão que é complicada, é uma divisão muito forte, né? Com Cardinals, com 49ers, com Rams. Aqui o Jonatas48 pergunta: turismo para acompanhar a NASCAR e NFL, o que recomenda? Não sei se eu entendi bem sua pergunta. O que eu recomendo é você usar uma agência especializada, tá? O que acontece? Eu já escrevi, tem aqui, até aqui no site isso, né? Quando você quer fazer turismo esportivo e ir para fora para ver jogo, você pode fazer tudo por conta própria, que às vezes sai um pouco mais barato, mas dá trabalho para você conseguir ingresso, tudo, você vai cometer erros. Ou você pode, às vezes, pagar um pouquinho a mais e ir com uma agência especializada que vai fazer tudo para você. Você não vai ter preocupação nenhuma e ela vai evitar erros. O que são erros? Eu cometi já um erro de ir para uma cidade dos Estados Unidos ver um jogo e eu fiquei num hotel que ficava a 40 milhas do estádio. E cruzava o meio, eu tinha que cruzar o meio da cidade. Então eu levei 2 horas em pouco para ir para o estádio, sabe? Foi uma loucura, né? Coisa que uma agência não faria você cometer esse erro. Ela não vai te botar num hotel a 40 milhas do estádio. Então, assim, eu recomendo você usar a agência. Eu tenho uma agência parceira para a qual eu presto serviços, que é a Turista FC. Dá uma olhada no site da Turista FC. É como se fala, turistafc.com.br. Eles têm perfil no Instagram também, né? Estão no Facebook. Existem outras agências também boas, tá? Dá uma olhada, dá uma pesquisada aí. Se não tiver lá uma coisa já pronta de programa para ir ver NASCAR, você consulta eles e fala: olha, eu gostaria de ver NASCAR. Os caras montam o pacote para você. Tá? Olha uma opção aqui. Aí você fala: não, pois isso tá caro demais. Aí eles tiram algumas coisas, tentam baratear alguma coisa, voo, hotel, tudo, e assim por diante. Então use uma agência de turismo esportivo. Vamos ver aqui a CIB, ou CIB, não sei, né? Quem é seu preferido, Mocha Destroyers ou New York Jets? Boa pergunta. Os dois não estão ganhando nada. Faz tempo. Rodrigo pergunta: você preferia algum dos quarterbacks que foram free agents nessa temporada ao Sam Darnold? Cara, o Darnold não é nenhuma maravilha, também não é um quarterback ruim, ele precisa se provar ainda, não provou, esse ano vai ser decisivo para ele, mas o problema do New York Jets não é exatamente um quarterback, não adianta, você pode botar o Patrick Mahomes lá, não vai resolver. Os Jets têm problemas de base, problemas de mentalidade do time, que vem lá do alto, que vem do ownership, né? Vem lá do dono, né? É um time que não está comprometido com vitória, com excelência, com nada. Um time que assim, há 10 anos repete os mesmos erros. Os jogadores é tudo muito livre, é tudo muito largado, né? Falta ali um pulso mais firme, falta pegar as pessoas ali, né? E falar assim: não, vocês estão aqui para ganhar um campeonato, não para curtir Nova York e o salário grande aí que vocês têm. Fernando Oliveira, os Packers têm chances de chegar ao Super Bowl esse ano? Então, chance tem, né? Os Packers têm um quarterback fora da curva, que não foi tão bem o ano passado, mas também porque tem tido muitas lesões, era um técnico novo, né? Teve que se adaptar ao novo playbook. E agora tiveram uma baixa no Devin Funchess, né? Que optou por não jogar a temporada, né? Por conta da Covid-19. E ele era uma esperança, porque os Packers estavam aí precisando de wide receivers, né? Não pegaram no draft, né? Preferiram pegar um quarterback na primeira rodada. Mas assim, o time tem bons jogadores. Se eu fosse apostar em Las Vegas, não apostaria nos Packers, mas o futebol americano na NFL ela tem essa característica que é muito legal, né? Nunca as coisas estão completamente delineadas ali, tá tudo tão fácil assim. O Juliano Metz, quais seriam as 2 apostas para jogador ofensivo e defensivo do ano, comeback player, melhor rookie, maior decepção da temporada? Juliano, eu não vou responder, cara, é muito cedo, cara. Qualquer coisa que eu te disser agora é um chute, é só um chute, nada mais do que isso. Uma coisa é a gente assistir, por exemplo, as 4 primeiras rodadas do campeonato, né, semana 4, chegar na semana 4 e falar: pô, eu acho que daqui a 12 semanas, 13 semanas, o MVP vai ser esse, o melhor rookie vai ser esse, porque daí você tem uma base para falar, você já viu alguma coisa. Nesse momento,
A única base que eu teria para falar seria o campeonato anterior. O Juliano Metz também pergunta, como você já foi em vários estádios, qual time você acha que mais perde com a falta de público? Ótima pergunta essa, hein? Olha, eu não tinha pensado nisso ainda, porque alguns times já declararam que vão jogar sem público, pelo menos por hora, né? Pelo menos no começo do campeonato. Outros vão baixar para 30% da capacidade, assim por diante. Cara, eu acho que os times que mais perdem são aqueles que eram mais favorecidos com o público graças ao barulho, né? Kansas City Chiefs e Seattle Seahawks, né? Porque são os dois estádios mais barulhentos, que sempre batem recordes, e os que mais induzem false start nos adversários por conta do barulho. O Gilson Hassi, Paulo Mancha, o Cam Newton vai vingar nos Patriots? Olha, essa é a pergunta do milhão, viu? Eu acho que ele vai ter uma temporada boa, sim. Eu acho que foi uma ótima decisão fazer um contrato pequeno, curto com ele, porque assim não deixa ele folgar. O Cam Newton, ele é um cara que tem muito potencial, ele já mostrou que ele sabe, mas ele tem muito problema com distrações, problema com motivação. E um contrato como o que ele fez de um ano ali, deixa o cara esperto. Assim, pô, eu não posso bobear, senão eu tô desempregado aqui um ano. Então eu preciso. Então ele vai ter que seguir a linha do Bill Belichick, vai ter que andar na linha ali, vai ter que fazer a coisa direitinho. E tecnicamente ele tem condições de sim de levar os Patriots muito à frente nesse campeonato aí. Vai ser muito interessante essa disputa de três forças da AFC Leste aí, de Patriots, dos Bills, que vem melhorando ano a ano, e dos Dolphins, que ainda podem ser titubeantes esse ano, mas que já para o outro ano, para o ano seguinte, com Tango Vailoa, com todos os picks de draft que eles vão ter, esse time vai ser espetacular, o Miami Dolphins. O Thiago Norberto, você tem esperanças de ver New York Jets vencedor do Super Bowl? Não, não nos próximos 3, 4 anos. Gostaria muito de queimar a língua, né? Mas não dá, o time com Adam Gaze, enfim, é o que eu falei, vem desde lá de cima o problema, né? Falta um Robert Kraft ali, falta... Bom, basicamente eram essas as perguntas que o pessoal tinha para mim. Quanto à NFL, fiquem ligados, a ESPN vai transmitir o campeonato esse ano. Nós provavelmente, isso eu não sei ainda, mas provavelmente transmitiremos nesse esquema home, né, de narrador na sua casa, comentarista na sua casa. Vai ser muito interessante, vai ser um desafio bacana técnico fazer isso, mas está dando certo, né? A ESPN é muito certo, as coisas dão muito certo lá, é feito tudo com muito critério, né? Mais uma vez quero deixar claro que eu não influo na escolha de jogos, então por favor não me mandem mensagem reclamando que foi escolhido o jogo tal, o jogo X ou o jogo Y, eu não tenho nada a ver com isso. E sinceramente eu acho essas reclamações muito descabidas, gente. Gostem do esporte, não importa se seu time passou 6 vezes e o outro passou 7 vezes. Pô, assista o esporte. O esporte de futebol americano é legal pra caramba. Né? Eu torço pro Jets, mas muitas vezes eu assisto o jogo dos outros times enquanto tá passando dos Jets, porque o outro jogo às vezes é mais legal. Enfim, nós brasileiros precisamos parar um pouco com essa coisa do clubismo, do desespero pelo seu próprio time. Gostar mais do esporte e menos do próprio time. Sinceramente, eu acho que esporte é assim que tem que ser. Outra coisa que eu queria falar. Pessoal, cuidem-se, né? Eu sei que parece ser chato ficar falando isso, mas nas últimas semanas a gente tem visto aí uma ilusão, na minha opinião, de que acabou a pandemia, porque realmente o número de casos caiu em muitas partes do Brasil. Mas eu estudo esse assunto há muito tempo, eu fui jornalista de ciência, eu ganhei 3 prêmios como jornalista de ciência, eu fiz matéria de pandemia, matéria de 16 páginas sobre pandemia 15 anos atrás, muita coisa que está acontecendo agora, os cientistas me falaram 15 anos atrás, naquela reportagem que eu fiz. Eu entendo um pouquinho desse assunto, então, e assim, gente, não acabou a pandemia. Então cuidem-se, pessoal, não aglomera, não se exponha à toa, use a máscara, cobre das outras pessoas que usem máscara. É hora de ser chato, sim, é o seu direito exigir do outro que use a máscara. Então, essa coisa da pessoa dizer, não, eu uso a máscara se eu quiser, é meu direito. Não, não, é uma questão de saúde pública agora. Tá? O cara que não quer usar máscara, ele está respirando em cima de você. É a mesma coisa que ele estivesse fazendo xixi na sua perna, tá? Ele não pode fazer isso, ele não pode respirar em cima de você. Então obrigue as pessoas a usar máscara, enche o saco, é lei, né? Nós temos esse direito, tá? Enfim, cuidem-se com a questão da Covid.
Que mais? Meu site aqui, tá? Eu não estou viajando esse ano, obviamente, mas eu tinha tanta viagem que eu não tinha feito a matéria ainda, né? Porque eu vi muitas viagens que eu fiz a matéria só para revista, para viajar pelo mundo, mas não publiquei aqui no blog. Então agora eu estou adaptando essas matérias todas e publicando no blog. Então fiquem ligados no viajandoporesporte.com, tem muita viagem legal que eu fiz com vídeo, com foto, com as dicas do Parmesolino. Me sigam nas redes sociais, né? Eu estou em todas elas. No Instagram tem o meu perfil e tem o perfil do Parmesolino. Cadê o Parmesolino? Tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Aqui ele dá as dicas também de viagem, tá? E basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Valeu, pessoal. Até mais.